né? E o que eu noto aqui é que hoje vai ser uma grande oportunidade de a gente aprender mais sobre a diversidade que existe no mundo e que, por vezes, a gente mal percebe que está, que existe, que nos circunda, tá bom? Obrigado, Fer, pela disponibilidade e eu também fico ansioso aqui para ouvir o que você tem a falar, tá bom? Até mais. Qualquer coisa, eu estou por aqui também, só vou desativar o áudio e o vídeo para não atrapalhar, tá? Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui. Só já vou começar falando que se alguém tiver alguma dúvida, tem uma ferramenta de levantar a mão, pode fazer isso, que aí eu já vou respondendo, porque às vezes o tema ele é meio confuso, ele às vezes não é muito intuitivo. Eu vou tentar ir com calma. Se eu estiver indo muito rápido, pode falar também. E vamos tentar conversar um pouquinho, tá? Deixa eu passar. Ainda estou aprendendo a mexer aqui, mas tudo bem. Eu sou o Fer, eu falo o Fer porque, apesar da minha aparência ser, para muitas pessoas, bem feminina, eu sou uma pessoa transmasculina. Então, na verdade, a minha identidade se aproxima mais da masculinidade e por isso que eu falo de mim no masculino. Os meus pronomes, então, são masculinos, ele, dele. Eu sou psicólogo clínico e eu trabalho com o público LGBT, eu tenho uma parceria com a Clínica LGBT, que é uma clínica voltada para essa população, e a minha ênfase é em pessoas trans. Eu sou trans, eu vivo isso, e assim, é o que eu gosto de trabalhar, é o que eu gosto de estudar, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre transexualidades, que é o meu tema preferido. Para a gente falar sobre transexualidade, a gente tem que primeiro pensar no que é gênero. O gênero é esse conjunto de regras e expectativas sociais que a gente tem na nossa sociedade. Então, antes da gente nascer, antes de ter um nome, a gente vai ter um sexo. Vamos ver se a gente é menino ou menina. Então, vamos lá e ver que genital que tem lá no ultrassom, antes mesmo de nascer. E a partir de lá, a gente, sei lá, começam a comprar roupinha rosa, se for uma menina, comprar uma roupinha azul, se for menino, comprar carrinho, pintar de uma cor a parede. Essas coisas têm a ver com gênero, têm a ver com as expectativas acerca da, da, da criação da pessoa com base naquela genital. Então, a gente tem expectativas em relação, por exemplo, a sentimentos, como que as pessoas vão sentir dependendo de como que elas nascem, de que atividades que elas vão fazer, de que profissões elas vão ter. E aí tem aquelas ideias que a gente conhece de que tem coisa de homem e tem coisa de mulher. Hoje, a gente tenta romper um pouco isso, mas ainda tem uma noção. Se você for ver, tem muitas profissões que são majoritariamente ocupadas por mulheres. Por exemplo, eu dei aqui o exemplo da enfermagem. Tem outras que são majoritariamente ocupadas por homens. Por exemplo, muitas mulheres têm uma imensa dificuldade de se colocar nas ciências, da engenharia, em muitas áreas que acabam sendo... Oi? Ai, desculpa. Achei que tinham falado comigo. Mas muitos ambientes que são hostis a mulheres. Então, isso acaba sendo... Desculpa, gente, eu achei que estavam falando comigo aqui. Mas, enfim, acho que deu para entender. Tudo certo? Enfim, não consigo ver vocês, então desculpa, às vezes eu
Se eu não consigo ver se vocês estão concordando, entendendo, então se estiver difícil pode me falar. E aí o gênero ele vai começar a ser imposto a partir do sexo. Então, a partir da genital da pessoa, das características sexuais secundárias. Então, se a pessoa tiver um pênis, se a pessoa tiver uma vagina, vai ter uma determinada expectativa acerca dela. Então, essas regras, essas imposições, então, que mulher tem que usar determinada roupa, tem que ter determinado comportamento, que homem não pode chorar, que homem tem que gostar de esporte. Isso começa a partir do sexo. Olham o sexo e aí determinam as coisas. E essas determinações, essas regras, elas são vistas como uma coisa natural. Então, pra gente, acaba sendo... É como se fosse muito óbvio, é como se tivesse no nosso DNA que pessoas que têm os cromossomos XX, pessoas mulheres, vão gostar de crianças, vão querer cuidar, vão saber cozinhar. Isso fica tão impregnado na nossa cultura que a gente começa a achar que isso é uma coisa natural, isso é uma coisa biológica. Só que muitas dessas coisas, muitas dessas expectativas, na verdade, são culturais. Tanto que tem em diferentes culturas diferentes expectativas para pessoas que nascem, vamos dizer, que são designados, que a gente fala, né, homem ou mulher. Então, muitas dessas expectativas não têm a ver necessariamente com o que é certo, o que é errado, o que é natural, o que é antinatural. Tem a ver com como a cultura coloca essas coisas sobre a gente. A partir disso, a gente vai criando uma experiência com o gênero. Então, vamos imaginar, eu fui designado menina ao nascer. Então, viram lá, falaram, é uma menina, pintaram todo o meu quarto de rosa, e aí, quando pensavam sobre mim, quando compravam roupinha para mim, compravam roupas de menina. Eu comprava um vestidinho, comprava coisa rosa, e eu gostava, até hoje eu gosto um pouquinho. Mas muitas vezes essa experiência foi para mim meio esquisita, tipo, eu olhava para as outras mulheres, eu ficava tipo, não tem muito a ver comigo esse negócio, que coisa esquisita. Então a gente vai criando uma coisa de, putz, isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Eu me comporto como essas pessoas, eu não me comporto como essas. E isso vai criando uma autoimagem nossa, vai criando a nossa identidade de gênero. Então a gente chega num ponto que a gente olha para nós e a gente começa a falar, não, eu sou mulher, eu sou homem, e isso começa desde cedo. Você tem pesquisas agora, eu não vou lembrar para citar certinho, mas tem pesquisas que mostram que desde muito novas as crianças já percebem a diferença de sexo entre os pares, já começam a falar sobre si mesmas em relação ao seu gênero. E então é algo que permeia toda a nossa vida e que tem a ver com as nossas relações com o outro, tem a ver com a forma que a gente interage com as pessoas. É uma das primeiras coisas que a gente vê. Então, por exemplo, se a gente chega num lugar, a pessoa bate o olho e vai falar, bom dia, senhora, bom dia, senhor. A gente interage com as pessoas permeado pelo gênero. Então, isso, em algum momento, vai impactar a forma que a gente se enxerga. E é isso que é a identidade de gênero. Tudo bem até aqui, gente? Sim, tudo certinho. Obrigada. Vou continuar. Tá. Se uma pessoa
eu coloquei aqui no slide gênero imposto. Por quê? Porque todas essas regras que são colocadas para a gente, esse gênero, ele é imposto no nascimento. A gente não tem escolha a respeito disso. A gente não tem escolha de como que vão esperar que a gente se vista, que a gente se comporte, nem nada. Então, é um gênero imposto. Às vezes eu falo também gênero designado, que eu acho que é uma coisa meio anglofônica, eu acho, mas de tipo, que colocaram isso sobre as pessoas. Então, se a identidade de gênero de uma pessoa está em conformidade com esse gênero oposto, é uma pessoa cisgênero. Então, a pessoa nasceu com uma vulva, e aí ela cresceu, e aí olha para si e fala, pô, eu sou uma mulher mesmo. É isso aí. Então, é uma mulher cis, ou cisgênera. E se for uma pessoa designada homem, cresceu e falou, não, é isso mesmo, eu sou um cara, é isso aí. Então, ele é um homem cisgênero. Agora, se essa identidade de gênero não bate com o gênero imposto ao nascimento, a gente tem uma pessoa trans. Então, por exemplo, eu fui lá, nasci designado mulher, e aí, de repente, falei, puta, não é nada disso que eu não é nem que concordo, não me vejo nisso, não tem nada a ver comigo. E aí eu falei, não, eu não sou uma mulher, eu não sou cis, eu sou uma pessoa trans. Então, quando a gente fala de identidade de gênero, parece meio óbvio, mas muitas vezes não. Todo mundo tem uma identidade de gênero. Todas as pessoas cis ou as pessoas trans têm uma identidade de gênero. Porque é uma forma que a gente interage com o mundo. E não é uma coisa que é naturalmente dada, é uma coisa que é construída ao longo da nossa vida, por mais natural que a gente sinta, porque a gente construiu isso estava com a gente desde o momento que a gente nasceu. Aí, sobre as pessoas trans, mais especificamente. Quando a gente fala de gênero na nossa cultura, nós temos basicamente duas possibilidades. Ou você é homem, ou você é mulher. E isso é o binarismo de gênero. Então, só tem essas duas possibilidades. E então as pessoas cis só têm essas duas possibilidades. Quando uma pessoa trans, que é designada mulher, se identifica como um homem, é um homem trans. E o contrário também é verdade. Então, se uma pessoa é designada homem ao nascer, mas a sua identidade de gênero é de mulher, então é uma mulher trans. É uma pessoa trans, são pessoas transbinárias, porque elas estão dentro desse binarismo de gênero, homem e mulher. Agora, tem pessoas que não se encaixam nessa definição. Tem pessoas que se sentem como uma coisa no meio do caminho, tipo, entre a feminilidade e a masculinidade, ou que nem isso faz sentido para a pessoa, que é uma terceira coisa, que não tem nada a ver. Então, essas são as pessoas trans não binárias. Isso pode ser fixo, pode ser que a pessoa sempre se sinta de uma determinada maneira, pode ser que ela se aproxime mais da masculinidade, da feminilidade em diferentes pontos da vida, mas ela não, esse homem e mulher não cabe para ela. Parece um pouco estranho, porque na nossa cultura é isso. A gente é muito binário. Mas em outras culturas, tem povos que têm 3, 4 gêneros. Tem pessoas indígenas dos Estados Unidos, por exemplo, que têm o conceito de two spirits, 2 espíritos, que são pessoas que têm
o espírito feminino e masculino dentro da mesma pessoa. Então, tem essa possibilidade em outras culturas, e a nossa é só de homem e mulher. E daí, sobre pessoas trans não binárias, eu não vou entrar muito em nomenclaturas, em como que as pessoas acabam escolhendo se denominar. O mais importante é que a pessoa tenha a liberdade de dizer como ela deve ser chamada, quais são seus pronomes, e isso deve ser respeitado. Sobre travestis, tem algumas discussões, mesmo dentro do meio trans, sobre o que significa, sobre especificidades, mas o ponto é, travestis sempre se aproximam da feminilidade. Então, travestis são sempre tratadas no feminino, e é isso, assim. Então, são pessoas que se aproximam da feminilidade. Tem pessoas que usam como um sinônimo de mulher trans, tem pessoas que usam como algo mais próximo da não-binariedade, mas eu não vou entrar muito nesse ponto, porque acho que não cabe muito aqui, e depende muito da experiência da pessoa, da vivência da pessoa, para poder dizer isso, né? Eu fiz aqui um resuminho, porque às vezes eu acho que fica muito confuso, tipo, porque é meio contraintuitivo, porque o que a gente fica, muitas vezes é que, tipo, a pessoa nasceu mulher, e aí virou homem, sabe, assim, uma nomenclatura, um jeito de falar, um jeito de pensar que às vezes não ajuda muita gente. Mas eu vou passar esse material também no fim da palestra. Então, vocês vão ter isso aqui, e é basicamente o que eu falei. O mais importante mas o que é a mulher trans, o que é o homem trans? Quem nasceu homem, o importante é, se a pessoa falou, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou transmasculino, eu sou gênero, eu sou... só respeitar. Se a pessoa falou que é homem, é homem. Se a pessoa falou que é mulher, é mulher. E se a pessoa falou que é outra coisa, é outra coisa. E é meio isso, assim, é mais simples. E aí tem uma quarta coisa, né? Tem gênero, sexo, identidade de gênero, que a gente viu, e expressão de gênero. A expressão de gênero é essa forma que a gente se mostra para o mundo. Então, são coisas que estão associadas à masculinidade, à feminilidade, à forma de se vestir e tal. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa transmasculina. Eu prefiro ser chamado masculino, mas às vezes eu gosto muito, por exemplo, de usar vestido. Para muitas pessoas, isso é um signo da feminilidade muito forte. Então, as pessoas batem o olho em mim e acham que eu sou mulher. Eu entendo, não vou culpá-las. Porque, infelizmente, a gente tem esse olhar enviesado. Então, isso faria parte de uma expressão de gênero. A minha expressão de gênero é muitas vezes mais feminina, apesar da minha identidade de gênero ser mais masculina. Por N motivos, porque, sei lá, eu acho as roupas femininas bonitas também, porque eu acho que ficam melhor em mim, porque às vezes eu não quero encheção de saco quando eu saio na rua. Desculpa, gente, eu sou um pouco... Só vou falando um pouco, às vezes meio sem filtro. Mas às vezes eu só não quero que me incomodem muito, e aí eu uso roupas que já batem mais com o que eu sei que as pessoas veem quando elas me olham. E então, a expressão de gênero pode ser diferente da identidade de gênero, tanto para pessoas cis quanto para pessoas trans. Tem homens cis que gostam de se maquiar, que têm uma persona, então, por exemplo, são drag queens, e gostam de usar maquiagem, usar vestido, tal, uma expressão artística.
E aí, naquele momento, a expressão de gênero acaba sendo diferente, ou se uma mulher cis gosta de se vestir mais com um terninho, ou com cabelo mais curto, tem um quê de gênero ali, porque é a forma que a gente interpreta o mundo e a gente se relaciona. E tem muitos motivos para que as pessoas tenham expressões de gênero diferentes. Todos eles são válidos e não mudam a identidade da pessoa. Então, mesmo se a pessoa for muito feminina, for muito masculina, não dá para saber qual que é necessariamente a identidade dela. Não quer dizer, se uma pessoa parece para você muito feminina, não quer dizer, e ela falar, não sou uma mulher, ela não está errada. É só uma forma diferente de ver. Até porque tem as expressões de gênero. O que é que a gente considera mais masculino, mais feminino, também passa por um viés pessoal, assim. Então, tem pessoas que acham que cabelo curto não é legal, porque assim, mulheres que acham que cabelo curto é uma coisa muito masculina e aí não gostam disso para si. Tem outras pessoas que falam, não, eu não acho que isso me deixa mais masculino. Então, o que a gente julga como masculinidade, como feminilidade, passa também por essa experiência, por essa vivência que a gente tem com o gênero. Então, é diferente para todo mundo. Então, não dá para inferir muita coisa só baseado no que a gente está vendo. Então, como que você sabe se uma pessoa é trans? Só de olhar não tem como saber. Porque a pessoa mais óbvia, assim, que a gente vê e fala, putz, essa pessoa com certeza é cis. Pode ser que a pessoa não seja. E pode ter pessoas que parecem ser trans, e aí o que é esse parecer ser trans, sabe? Assim, que de acordo com o nosso olhar, a gente... E não dá para assumir. Porque é isso, passa pelos nossos vieses, pelo que a gente acha. Na clínica, a gente... E eu tento também passar isso para as pessoas no dia a dia e tal, é de pensar em como se toda pessoa pudesse potencialmente ser trans. Eu quero deixar as pessoas mais confortáveis possível. Então, eu sempre vou perguntar o nome social, como a pessoa quer ser chamada, eu presto atenção. Se eu não quero perguntar, se eu acho que a pessoa não vai entender muito bem a pergunta, eu presto atenção nos pronomes que a pessoa usa. Então, se a pessoa tá ali com uma roupa, tá falando no masculino, tá se tratando no masculino, e eu começo a usar os pronomes que a pessoa está usando. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, assim, porque não dá para assumir a priori quem que é ou não é trans. Sobre o nome social, quando a gente trabalha, né, com o público, às vezes aparece para gente pessoas com 2 nomes, que podem ser pessoas, né, no caso de pessoas trans, que não tiveram seu nome retificado nos documentos e usam um nome social. E esse nome social deve sempre ser utilizado. Utilizar um nome de registro de uma pessoa trans pode ser muito dolorido para a pessoa, pode ser muito desconfortável. Às vezes a pessoa tem uma aparência que não vai para as outras pessoas bater com o nome que ela tem, e isso vai denunciar que ela é trans, e isso pode trazer problema para ela. E só que às vezes, mudar o nome, retificar o nome, é um processo muito caro. Muitas pessoas não têm dinheiro para retificar, principalmente a população trans, que é uma população extremamente vulnerável. A expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de 35 anos. A quantidade de violência que as pessoas trans sofrem é muito grande. Então, muitas vezes, pelo nível de vulnerabilidade, é difícil de conseguir fazer esse processo, e às vezes é só meio burocrático, chato, trabalhoso. Então, o nome social é muito importante, e ele tem que
se vai anotar em algum lugar, se vai fazer alguma ficha, ele tem que sempre estar em destaque para que a pessoa não precise passar pelo constrangimento de ser chamado pelo nome de registro. Tem alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ok, vou continuar. Então, se uma pessoa te falou que é trans, você não sabe o que fazer, não sabe como lidar, não tem muito contato com pessoas trans, tudo bem. Não tem problema fazer perguntas no sentido de tentar entender como que a pessoa quer ser tratada, qual que é o nome social dela, qual que é o nome de registro, né? Assim, poder diferenciar os dois. Então, dá para fazer perguntas que eu coloquei aqui como respeitosas, né? Que permitem que a pessoa determine como ela quer ser tratada. Então, você vai dar mais voz a essa pessoa. Então, você pode perguntar, como que eu posso te chamar? Qual o seu nome? Quais são os seus pronomes? Quais pronomes você usa? E se vocês forem perceber, eu tentei colocar aí perguntas o mais gênero neutras possível. Então, nessas perguntas, você não assume se a pessoa é homem ou mulher ou não. Então, fica o mais neutro possível para evitar que já se assuma a identidade de gênero daquela pessoa. Ao mesmo tempo, tem perguntas que podem ser consideradas desrespeitosas, que são invalidantes ou invasivas, ou que falam do gênero imposto ao nascimento, que é muito desconfortável para muitas pessoas trans. Eu acho que talvez para algumas pessoas possa parecer meio bobo falar isso, mas tem muitas pessoas que fazem perguntas extremamente invasivas para pessoas trans. E tem pessoas também que não percebem o quanto pode ser invasivo ou dolorido de responder essas perguntas. Então, quando se pergunta, por exemplo, uma pessoa trans, qual que é o nome de verdade dela, o que você está dizendo? O nome que você escolheu, o seu nome, é de mentira. Então, e o seu nome de verdade é o seu nome de registro, que é o nome que você não quer para você, que você não escolheu para você. Quando você pergunta o que você nasceu, você está botando, hierarquizando o gênero imposto ao invés da identidade de gênero. E aí parece que é isso, parece que a pessoa trans tá mentindo, tá enganando, sabe? Que tem muito essa imagem de pessoas trans como alguém que tá enganando, alguém que tá se escondendo, tá. E muitas vezes, infelizmente, as pessoas fazem perguntas sobre pode falar antes de eu Sandra, pode... Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, assim, mais fácil, pelo que você está dizendo, principalmente para os conciliadores que a gente já recebe, porque a gente já tem no curso isso, como eu gostaria de ser chamado? Eu acho que isso é uma pergunta que já abre um espaço de, sei lá, de conforto, digamos assim, para todas as partes conversarem com tranquilidade. É isso, assim. De início, eu acho que é não ficar imaginando, porque a gente tem deveria ter também, às vezes a gente esquece, entra no automático, esse hábito de perguntar como gostaria de ser chamado. E, então, acho que é isso, assim, não é, nunca vai reduzir tudo que você está falando. Aliás, parabéns, porque é muita informação e você é muito didático. Obrigada. Didático, desculpa. Mas, assim, basicamente é isso. Então, assim, acho que para começar uma conversa seria isso também, perguntar de vocês. Com certeza, é bem por aí mesmo, porque a gente não sabe, a gente não tem como saber. Tudo bem, é ótimo, porque a gente vai aprendendo que, independentemente da aparência da pessoa, do que a gente acha, pode ser que ela tenha uma coisa sobre ela para trazer para a gente. E é sempre bom ter essa escuta. Entendi. Eu acho que esse é um ponto importante, que aí a gente já começa com respeito e tentar entendendo isso aos poucos. É muita informação. Sim, com certeza. Obrigada. Imagina.
E uma pergunta que às vezes, eu não consigo imaginar como que essa pergunta poderia aparecer nesse contexto de conciliação, mas eu sempre prefiro falar porque às vezes acontece, às vezes as pessoas fazem perguntas sobre o genital de pessoas trans, você já fez a cirurgia? Você já está tomando hormônio? Você já não sei o quê? E, gente, imagina se alguém perguntasse sobre a sua genital. Não é legal para ninguém, para pessoas trans também não vai ser, por mais que às vezes role essa curiosidade, vamos segurar, não é legal perguntar sobre a genital das pessoas. Então, é meio isso, sobre o tratamento em si, que a gente tem que ter essa percepção, isso, de como gostaria que te tratasse, e se você errar os pronomes da pessoa, às vezes é difícil se acostumar, se você conheceu a pessoa antes com outro nome, com outros pronomes, se você errar, corrige, se desculpa, continua. E eu acho que o mais importante do que as definições, o que é cis, o que é trans, desculpa. O que é cis, o que é trans, mais importante que isso é que vale o que a pessoa está te pedindo. Então, se a pessoa se define como homem, como mulher, como trans, como cis, é isso que vale. E se a pessoa te pede para ser chamada de uma determinada maneira, chame-a desse jeito. Se ela te pede para utilizar um nome, use esse nome. Por mais que tenha um estranhamento, por mais que você não entenda muito bem o porquê daquilo, eu conheço pessoas muito próximas, assim, que eu sei que gostam muito de mim e que não entendem muito bem o que é essa história de eu ser trans, de eu ser um menino, e por que eu sou um menino e eu vou nas reuniões de família com um vestido, que história é essa? Mas mesmo assim essa pessoa me chama de Fer, me chama no masculino, então é tipo, não tô entendendo muito bem, mas é importante para ele, então eu vou fazer isso. É meio por aí, porque é uma coisa que rompe muito com muitas coisas que são muito naturalizadas pra gente. Então é normal que tenha alguma dificuldade, mas é muito importante para uma pessoa trans ter o seu nome, seus pronomes respeitados. E o que vai ser ok, o que vai ser confortável para uma pessoa trans, talvez não seja para outra, e por isso que a gente tem que sempre estar aberta a esse diálogo. Então, é muita informação, mas eu espero que tenha ficado claro. E eu acho que é meio isso. Vou abrir um espaço para as perguntas. Eu acho que é isso. E se alguém quiser entrar em contato comigo, pode... Ai, nossa, eu deixei errado aqui, mas tudo bem. Pode me mandar mensagem, e-mail, qualquer coisa assim. E pode falar, Elaine. Oi, Fer. Eu fiquei meio na dúvida que tem lá nos pronomes, tem ele, ela e elu. Eu nunca ouvi falar. Você poderia explicar um pouquinho? Sim, claro. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Eu esqueci de falar. Às vezes, pessoas não binárias são o que a gente chama de neopronomes ou pronomes neutros. Eu corri um pouquinho porque é um tema muito grande, mas é basicamente uma forma mais neutra de falar. Então, ao invés de você falar ele ou ela, você fala elo. A menina, você fala e menine. E, enfim, tem essas coisas, eu vou passar também junto com esse material que explica um pouquinho sobre isso, mas também eu acho que a maneira mais fácil para a gente de trabalhar com linguagem mais neutra, mas enfim, uma linguagem mais neutra no aspecto de gênero, é a gente usar palavras como a pessoa, as crianças, que aí não tem masculino e feminino, sabe? Porque não tem os crianças. Então, fica mais neutro, mas às vezes é legal saber porque tem umas pessoas que pedem para ser chamadas desse jeito. Muitas dessas pessoas escolhem onde vão pedir para
que usem pronomes neutros, porque muitas pessoas não conhecem mesmo. E é isso. Deu para entender? Deu sim. Mais uma pergunta. Assim, quando a gente preenche um monte de ficha tal, eu percebo que geralmente eles só colocam ou feminino ou masculino. Tá correto isso? Ou deveria ter a terceira opção? Ou é o correto mesmo? Então, o ideal seria que tivesse espaço para autodeterminação. Então, gênero, 2 pontos e um tracinho, para que a pessoa possa... E não é só para saber, para ter essa informação, mas naquele momento a pessoa trans vai saber que ela pode ter um espaço ali, que ela pode falar quem ela é ali. E isso já começa um acolhimento. Então, é muito importante poder ter esse espaço. A mesma coisa para orientação sexual. Não sei se pegam essa informação, mas enfim, é meio por aí. Mas, por exemplo, você tem que preencher uma ficha. Tiver só essas 2 opções, aí você coloca a terceira ou você... Ai, geralmente, assim, depende. Eu coloco, eu escrevo outro. Mas já começa, fica um pouco desconfortável para uma pessoa não binária, começa a fica meio, tipo, ai meu Deus, só tem essas 2 opções, isso pode gerar algum desconforto. Era só isso mesmo. Tá, tudo bem. Ai, gente, eu não sei a ordem, peraí. Alguém viu a ordem? Eu acho que é a Mercedes agora. Tá. Pode falar, Mercedes. Tudo bem, Fê? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se você sabe exatamente o que a gente faz como mediador. Não sei se você conhece o nosso trabalho. Você conhece, tem conhecimento do que a gente faz? Eu conheço um pouco, sim. Assim, eu vou ser sincera, eu não sei muito a fundo, mas eu conheço um pouquinho. Tá. Eu quero te perguntar o seguinte: eu há muito tempo tenho feito tentativas para trabalhar com a mediação, com LGBT, trans, etc, etc. E eu não encontro em São Paulo e no Brasil um local que a gente possa ajudar com esse tipo de mediação. Então, rapidamente eu vou te explicar o que a gente faz. A gente coloca as partes juntas e facilita a comunicação para uma revisão da relação, vamos dizer assim, tá? Pode ser relação de consumo, pode ser uma relação de empresa, pode ser uma relação familiar, o que for. E eu não vejo isso acontecer com esse público. E eu acho que é um público que precisa muito. Eu já tive, nos lugares onde eu trabalho, alguns casos, eu já tive, inclusive, um preposto que era um rapaz, e aí, no meio da história, eu falei, não, mas você não pode representar a empresa. Ele falou, por que não? Eu falei, não, porque o nome que está aqui é o nome de uma moça. E ele disse, é o meu nome, eu estou em transição, eu vou me chamar Vicente e tal. Enfim, então, o que eu acho que a gente precisa aprender com vocês como é que a gente vai trabalhar nessa direção. Porque, muitas vezes, a curiosidade não é uma curiosidade no mau sentido, né? A gente tem uma curiosidade qualquer. Eu trabalho num centro de cidadania aqui perto de casa, tá? É o Edson Nedes. Então, eu trabalho aqui, estou ajudando o pessoal e tal. E eu tenho muito cuidado, eu não gosto de levar ninguém lá, porque quando eu levo, eu sinto, às vezes, que é muito mais curiosidade do que qualquer outra coisa. Então, eu quero te perguntar o seguinte, como é que a gente pode ajudar esse público? Aonde vocês procuram ajuda quando vocês precisam para fazer valer os direitos, para ser respeitado, etc, etc. Eu queria entender isso, se você tem essa resposta. Algumas pessoas não têm essa resposta.
É uma boa pergunta. E eu vou ser sincero, não... é bem difícil. A gente geralmente procura pares justamente por causa dessa dificuldade, sabe? Então a gente vai procurar aquele amigo advogado, sabe, aquela pessoa que a gente já sabe. Para brigar, né? Para brigar, na verdade. É o que todo mundo sabe fazer quando sente que seu direito está ameaçado, né? E o nosso trabalho não é esse, o nosso trabalho é promover a paz. Então, eu queria entender aonde a gente pode chegar para ajudar, para trazer a mediação para esse mundo também, que faz parte do mundo todo, né? Então, assim, vejo o consumidor encontra o lugar para ele reclamar, né? Você tem as varas de família com conciliação, mas o público que precisa muito de ajuda, né? Muitas vezes para se colocar, a gente não sabe aonde ajudar, né? Então eu deixo para você aí, para você numa próxima vez trazer para a gente uma resposta, como é que a gente pode ajudar, né? Sim. É uma boa, eu vou pensar sobre isso, que eu não tinha pensado sobre isso, eu achei uma boa pergunta. E aí, se eu tiver uma resposta, eu não é só você. As pessoas não têm essa resposta. Todos dão essa resposta que você deu. Eu vou a um advogado, eu vou numa delegacia, enfim. Mas não é essa a ideia, né? Porque, às vezes, por falta de conhecimento, a pessoa se comporta de uma forma inadequada, né? Sim. Mas é isso. De qualquer maneira, está jogada aí a provocação. Tá bom, obrigada. Eu acho que agora é a Cláudia. Sou eu. O Fer é meu genro, viu, gente? O Fer é meu genro, com muito orgulho. Uma ótima pessoa, uma graça de pessoa. Também, às vezes, eu confundo, porque a gente é muito visual. Às vezes eu me atrapalho, eu tenho que corrigir. A gente tem um grupo que chama Mães pela Diversidade, viu, Mercedes? Que tem uma assessoria jurídica. Você pode entrar em contato lá, porque eles têm uma assessoria jurídica também, psicológica, jurídica, e é uma ONG, tá? Chama Mães pela Diversidade. Talvez eles possam te informar. Foi muito boa a palestra, Fer, muito feliz, emocionada. Fer, assim, aquele jeito que eu pedi a Deus, sabe? Se unir com a minha filha e assim, minha filha evoluiu com ele, amadureceu muito. Tenho muito orgulho dessa união. Obrigada. É muito fofo. Né, meu amor? Então tá bom. Obrigada, Fer. Muito boa a palestra. Obrigada. Eu acho que agora é a Tereza. Tereza, seu microfone está travado, é só você destravar o microfone. Tereza? O microfone dela está travado. Tá. Eu não sei se tem... Eu não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta. Se tiver mais alguém, ou levanta a mão, ou já abre o microfone e pergunta. Acho que não, né? A Tereza acho que levantou a mão, mas não está conseguindo. Ela não está conseguindo. Pode falar aí, Rinaldo. Fê, muito obrigado pela palestra, né? Você é excelente e parabéns, viu? Eu só vou contar um caso que aconteceu comigo em audiência de conciliação, e eu sou conciliador, mas, na verdade, eu só gostaria de alertar todos, né? Inclusive os conciliadores, para
uma gafe que eu cometi em audiência. É o seguinte, eu olhava a tela, o nome da parte, né? O nome da parte, e vi que no processo o nome da parte era o nome de homem. Mas quem estava sentada, né, em volta da mesa, né, era uma mulher, pelo menos aparentemente. E aí eu perguntei para a advogada dessa senhora que estava sentada, né, eu perguntei para a advogada dela se houve mudança de sexo. Pois é, eu cometi essa gafe, porque, na verdade, quem estava sentada, ela era a representante do autor, né? Era uma mulher, era a mãe dele, porque o autor não compareceu. Se eu tivesse prestado mais atenção, tivesse raciocinado melhor, eu não teria cometido essa gafe. Eu fui pelo nome que estava no processo. Como era nome de homem, a pessoa que estava ali, quer dizer, uma mulher, né, eu pensei que que era trans ou algo parecido, né? E perguntei para a advogada, infelizmente cometi isso, né? E hoje eu lembro disso, né, com um certo como dizer, e até dou risada, né? Com um certo constrangimento, né? Eu lembro desse detalhe, porque a mulher que estava lá era a mãe do autor. E o autor realmente era um homem. Mas a gente tem que prestar atenção nessas coisas, né? Tem que saber raciocinar, perguntar. Se eu soubesse desses detalhes aqui da audiência, né, dessa palestra, eu não teria cometido essa gafe no dia da audiência. Então, agora eu já sei, tem que perguntar, né, qual o seu nome, né, como posso chamar, né, que nome prefere, e coisa desse tipo, né. E identificar, né, pedir a identificação das partes, né, eu esqueci desse detalhe, né, ver a identificação das partes que estavam lá sentadas. Mas, infelizmente, isso acontece. Mas é bom para a gente abrir os olhos, né? A gente tem que ficar atento a esses detalhes nas audiências, né? E na vida, né? E na vida também. Bom, Fê, foi um prazer. Muito Estava obrigada. pensando isso também, Edinaldo. Estava pensando como que é um tema tão importante, tão relevante assim, e que a gente vai levando assim, e não dá tanta importância no sentido de que a gente acha que vai aprender no automático, e não vai porque já está tão inserido dentro do nosso contexto tudo, e que a gente vai vivendo sem notar isso, porque acaba entrando no automático, né? E acho que é mudar mesmo, mudar a forma de olhar e eu acho que, nossa, eu fiquei bem surpresa até da forma como foi colocado o tema, assim, foi muito, 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 eu gostei muito mesmo, obrigada. É verdade, é verdade. Mas a gente aprende, né? A gente aprende, né? Bruno, você quer fazer uma pergunta? Antes de mais nada, obrigado, muito obrigado pela palestra, pelos esclarecimentos. É um tema muito rico, né? E muito necessário, principalmente para a gente, para todos, né? Inclusive para a sociedade como um todo, mas para a gente que lida com o público. Eu queria fazer uma pergunta para saber um pouco a sua opinião. A gente notou que nós mesmos cometemos muito preconceitos e a partir de agora esperamos que nós possamos cometer menos, né? E respeitar mais a diversidade que existe. Mas como a Mercedes comentou, a gente trabalha como mediadores e conciliadores envolvendo partes. Como você acha que deve ser a nossa reação quando a gente percebe um preconceito de uma das partes em relação a alguém que prefira ser chamado de outra forma, enfim, que não esteja sendo respeitado quanto a sua opção de gênero ou mesmo uma coisa mais simples de nome? Eu, por exemplo, já tive conhecimento de um caso que na audiência a pessoa falou que gostaria de ser chamada por ela, né? Mas como ela tinha uma identidade, o documento ainda identificava como masculino, o advogado da parte contrária insistia em chamar como ele, né? O que é possível a gente fazer para, ao mesmo tempo,
não ser ofensivo e também não, digamos, agravar o preconceito. Porque às vezes a gente, na tentativa de corrigir, até por desconhecimento, a gente pode piorar, né? Chamar mais atenção para a questão. O que você acha que a gente poderia fazer? É uma boa pergunta. Eu acho que é importante chamar atenção para como a pessoa quer ser chamada e talvez, não sei, botar isso meio como, sabe, tipo uma regra para tipo, vamos todos nos respeitar aqui a forma como gostaríamos de ser chamados e tal, sabe, assim, uma coisa mais sutil, mas eu acho que é muito importante que a pessoa que esteja fazendo a conciliação se mantenha usando os pronomes da pessoa também para passar a mensagem de que, tipo, não, olha, a outra pessoa não está fazendo isso, mas aqui é um espaço que a gente vai fazer, entende? Que tem esse respeito, mas eu acho que é muito complicado porque pode também ser muito... desencadeia muitas vezes agressividade por parte das pessoas. Muitas vezes familiares, por exemplo, quando falam, não, a pessoa prefere ser chamada de tal maneira, isso vira uma briga homérica. Então, eu acho que é importante manter isso para si e tentar trazer isso como uma regra de respeito, de cuidado e que faz parte também de chegar nesse acordo, nesse meio termo que a conciliação busca. Faz sentido? Faz sim. Obrigado pela resposta e pela sensibilidade e pela forma que você conseguiu tratar o tema. Tá bom? Obrigada. Mais alguém, gente? Eu só queria falar uma última coisinha, então, se ninguém tem mais dúvida. Eu não botei aqui justamente porque eu não gosto muito também de misturar os temas para não dar confusão, e eu queria fazer o trajeto contrário do que geralmente fazem. Mas um outro aspecto importante de saber só sobre pessoas trans também é que é diferente, por exemplo, de pessoas gay ou de pessoas bi, que as pessoas trans podem ter diferentes sexualidades tanto quanto as pessoas cis. Então, não é porque a pessoa é trans que ela tem uma determinada sexualidade. Isso varia muito, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de como se pessoas trans fossem super gay, ou super lésbica, ou super... E não é muito isso. Eu passei justamente por toda essa parte de sexo, gênero, identidade de gênero, para mostrar como isso não tem nada a ver com atração, como isso não tem nada a ver com quem a gente namora, tem a ver com gênero, identidade de gênero. Mas eu gosto de falar porque também muitas vezes acaba rolando essa confusão. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Eu acho que é meio isso. Tem uma pessoa levantando a mão, a Sandra Santiago. Sandra, pode perguntar? Sandra, seu microfone está mudo. Não sei se você... Ixi, será que ela não está conseguindo? Não sei o que aconteceu. Estou ouvindo. Também põe a ligação. Não conseguiu mesmo. Eu acho. Você consegue me ouvir, Sandra, Fê? Consigo. Não é pergunta, não é dúvida, é para agradecer. Eu acho que a Sandra fez uma colocação muito legal, que é a mudança de olhar. Eu tenho
convivência com pessoas trans, eu nunca tive, assim, talvez problemas ou cometi gafes, mas sempre no âmbito social. E agora você levantou esse olhar, né, para o nosso trabalho também, e que realmente pode acontecer. Eu não tive um caso do Edinaldo, mas eu já peguei algumas vezes pessoas que têm nomes que se prestariam ao gênero masculino ou feminino e que ali não estão se identificando, né? Como o Itamar, por exemplo. É um nome que você fica em dúvida. E a pessoa que está ali, às vezes, também é representando outras. Mas eu acho que foi muito bom. Eu trabalhei aqui a minha mente muitas coisas para uma mudança comportamental até diante da mesa, diante de partes. Obrigada, Fê. Obrigada. Acho que tem mais alguém que quer falar? Eu quero agradecer pela palestra, porque eu acho que é uma matéria muito importante, principalmente para nós conciliadores. Nós temos que ter empatia e a percepção de tomar cuidado na hora da conciliação, para a gente ter posturas que não levem à agressão às pessoas, porque essa matéria é muito importante. Eu já tive casos na minha conciliação que a pessoa até saiu chorando devido ao pai agredi-la, né, dentro da audiência. Então, é uma matéria muito importante para os conciliadores estudarem, até para ter postura no momento da conciliação, porque realmente essa matéria machuca as pessoas quando são agredidas, por não ser aceita, né? Então, muito obrigada por essa palestra, eu adorei, e, mais uma vez, a palavra é gratidão. Obrigada pelas palavras. Obrigada. Simone, acho que levantou a mão. Simone, quer falar? Oi, Fê, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, muito obrigada, riquíssima a palestra, realmente faz a gente ter um olhar diferente sobre até o nosso julgamento, né? Muito obrigada mesmo. Eu fiquei com uma dúvida agora na questão que foi levantada anteriormente. Digamos que na conciliação tenha um nome que seja confunda, né? Seja masculino e feminino, e você não sabe identificar se a pessoa é o gênero da pessoa, né? Qual que deve ser a pergunta? Como você gostaria de ser chamado? Se você não tem certeza da identidade, né? Você pode perguntar, você pode prestar atenção nos pronomes que a pessoa... Eu estou mudando aqui que tenho... Você pode prestar atenção nos pronomes que a pessoa usa e ver para adequar o seu discurso. E aí, às vezes no dia a dia, por exemplo, se uma pessoa... não tenho certeza, eu prefiro perguntar qual que é, quais são os seus pronomes, quais pronomes você quer que eu use com você, algo assim, você pode perguntar. Geralmente, se você prestar atenção, a pessoa vai te falar indiretamente. Entendi. Então, porque você vê o nome Itamar, né? Aí você vê uma pessoa, você fica na dúvida, né? Então, mas bacana, obrigada. Imagina. Obrigada. Eu acho que não tem mais ninguém. Mais alguém queira perguntar? Acho que não. Bem, de qualquer forma, eu agradeço muito pelo convite. Eu fico muito feliz de poder ter participado. E se alguém quiser, pode mandar mensagem, pode
mandar o WhatsApp, depois eu vou passar a apresentação. Uns textos também para quem quiser ler, porque às vezes é muita coisa para absorver. E aí, se você tiver dúvida, se alguém quiser conversar, trocar ideia, perguntar alguma coisa, pode me chamar. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, sou meio atrapalhada, mas pode chamar, que eu adoro conversar. Eu estudo isso, eu trabalho com isso, eu só falo nisso, então vai ser muito bem-vindo. Obrigado. Da minha parte, eu agradeço também. Eu vou daqui a pouco parar a gravação. Já aviso para todos que eu vou mandar a gravação. Pode mandar, né? A gravação, o PowerPoint. Eu estou devendo da outra apresentação, porque eu fiquei doente em seguida, não mandei. Mas já vou mandar as duas para todos, né? Mesmo para quem não participou, que autorizou a mandar também. E da minha parte, eu agradeço muito, muito mesmo, que realmente foi muito boa. Obrigado, eu queria agradecer também, assim como a Sandra, todos nós da Central de Conciliação agradecemos bastante as palavras e os ensinamentos que a gente pôde adquirir, e eu acho que essa palestra em específico abriu muito a nossa cabeça, é isso que a gente precisa nesses tempos de hoje, né? Ver as outras opções existentes, o outro dentro dessa diversidade. Muito obrigado, Fer, pela oportunidade. Para a gente foi muito bom. Tá bom? Obrigado a vocês. Cláudia, obrigada pela sugestão, viu? Tem a Cláudia que não poderia. Obrigada, viu? Vou parar a gravação, então. Obrigada.